Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos aqui firmes e fortes com o nosso Café com Propósitos nesta manhã de segunda-feira. Como que está a tua semana? Você está preparando a tua semana? Será um tempo muito abençoado. Eu tenho a dizer para você que Deus tem preparado esta semana para você com muito carinho, tá? Fique atento. Volte o teu coração para a palavra de Deus, para os princípios, virtudes e propósitos do reino de Deus, e você com certeza terá uma semana vitoriosa em tudo que você colocar a tua mão, tá? Nós estamos aqui, firmes e fortes, todas as manhãs, aprendendo e crescendo, tendo esse privilégio maravilhoso, e como é bom poder ter a tua presença aqui com a gente, tá? Vou pedir para você que está aqui com a gente, clicar em curtir, é muito importante, tá? Comece já clicando em curtir, dando o teu joinha, teu like. Também veja se você está inscrito no canal. Se você não tiver, se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações, sempre muito importante, tá? E compartilhe, benção compartilhada é benção multiplicada, sempre muito bom você compartilhar, ser um compartilhador, tá? Que bênção, que graça a gente poder estar aqui firmes e fortes. Nós estamos na nossa série 12 regras para você viver uma vida abundante, uma vida poderosa. E nós estamos terminando, na verdade, nesta semana, hoje e amanhã. Hoje a 11ª regra e amanhã a 12ª regra, terminando aí a nossa série 12 regras para você viver uma vida abundante. Espero que você esteja aprendendo e crescendo bastante com tudo aquilo que a gente está ouvindo, a gente está assistindo aqui, e é muito importante mesmo. A gente precisa ouvir. A Bíblia, a palavra de Deus, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E aqui a gente ouve a palavra do Senhor todos os dias, todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, estamos aqui, tá? Muito bom estarmos aqui firmes e fortes. A gente está aqui nos estúdios da Copag Comunicações, você pode trazer o seu curso para cá, fazer o seu podcast, aí preparar o seu material. Aqui tudo aquilo que você tiver que gravar, entre em contato com o pessoal aqui, sempre você vai ser muito bem atendido, com muita excelência, tá bom? Vamos lá? Firmes e fortes, hoje, 11ª regra é a regra da humildade, tá? A gente já falou sobre isso alguns dias atrás, mas nunca é o bastante. A gente sempre tem que ouvir mais falando sobre humildade, até porque tudo o que o inimigo vai querer fazer com a minha vida e com a sua vida é tirar a gente do campo da humildade. Porque a humildade é a terra fértil. Na verdade, se você for estudar a origem da palavra humildade, vai dar a mesma origem de humus, que é o alimento mesmo para a terra, para que as plantas, para que tudo possa crescer, germinar, florescer e frutificar na nossa vida, tá? Então, humildade é a maneira que você tem de preparar a terra, de preparar o teu coração, de preparar a tua vida para receber a divina semente, para receber a semente poderosa e construir uma vida que realmente vale muito a pena. Se tem algo que você precisa ter na sua vida sempre, é a humildade como um carro-chefe para você, tá bom? Então, o interessante é a gente olhar para a vida de Jesus. A Bíblia diz, Filipenses capítulo 2, versículo 5, eu gosto demais desse texto, você vai ver que eu sempre acabo citando esse texto. É um dos textos da Bíblia que mais me encantaram, mudaram a minha vida, a minha história. E Filipenses 2,5 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, se tornando servo, vivendo em figura humana. O Criador se tornou criatura e foi obediente, foi humilde e obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira. É interessante, né? Porque Jesus, ele se humilha e é Deus que o exalta. Então, esse é o princípio que a gente deve construir e carregar na nossa vida. Você não precisa ficar querendo se exaltar.
Permita que Deus trabalhe e ministre a tua vida. Eu gosto de uma frase que eu ouvi certa vez numa ministração, numa palestra um sermão do reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele disse o seguinte: não viva para os aplausos, viva uma vida que mereça ser aplaudida. Mas não viva para os aplausos, que o aplauso não seja o teu propósito, o teu objetivo. Quando a gente olha lá no começo, lá a Bíblia fala em Adão e Eva, na origem, você vai ver que o que fez com que todo aquele paraíso desmontasse foi exatamente o homem, a humanidade, querendo ser mais do que era. E como que Deus conserta a humanidade? Deus se tornando menos do que ele é. Olha que interessante, gente. Numa conversa, eu conversava com um casal, esse tempo estava orientando eles, né, a respeito, eles estão tendo muitas intrigas, muita confusão, e eu estava falando para eles sobre a importância de falar mais baixo, a importância de não gritar, um querer gritar mais alto do que o outro, um querer ter mais razão do que o outro. A importância de ouvir, de querer entender, de querer compreender, porque às vezes o grande conflito de um casal, os dois às vezes estão bem intencionados, mas um grita daqui, outro grita dali, um impõe uma ideia aqui, o outro impõe uma ideia ali, e ninguém para ouvir, para pensar, para refletir sobre a ideia do outro, e de repente para admitir que a ideia do outro é melhor do que a sua, ou que as ideias podem se complementar, ou que as duas ideias podem ser ajustadas, podem melhorar. Enfim, é importante, a humildade, ela é extremamente importante em todos os ambientes da nossa caminhada. Ao contrário, né, do que parece que você tem que ser cada vez mais, audacioso, cada vez mais prepotente, cada vez maior, cada vez mais poderoso, cada vez falar mais de você. E na verdade, os acessos da nossa vida, eles passam pelas portas da humildade. E se você quer crescer, este é um caminho maravilhoso para você. Provérbios 11:2 diz assim: com os humildes está a sabedoria. Até porque a única forma que você tem de aprender é por meio da humildade. Porque se eu não tenho humildade, eu não aprendo. Ok? Eu só consigo aprender, eu só consigo aprender se eu der ouvidos ao que está sendo dito, observar o que está sendo dito. E para fazer isso, eu preciso entender o outro como meu ensinador. Eu preciso admitir o outro como alguém que tem algo a me ensinar, algo que eu ainda não sei. E é interessante a gente olhar, porque na vida funciona assim. Todo mundo pode lhe ensinar alguma coisa. Não ache que você está num lugar em que você sabe mais do que todo mundo, tudo que as pessoas sabem você já sabe, e ninguém tem nada a agregar para você. Pelo contrário, a maioria das coisas que a outra pessoa sabe, você não sabe, ok? E quando a gente tem essa percepção, quando a gente tem essa humildade de se tornar um receptor, né? E não apenas um emissor, mas um receptor, você cresce. Porque quando eu cresço, quando eu aprendo. Eu cresço quando eu observo, eu cresço quando eu vejo, quando eu me importo, né? Quando eu me curvo para prestar atenção. Um pai, por exemplo, pode aprender princípios extraordinários com um filho, por que não? Não é? O cônjuge, por exemplo, um com o outro, pode aprender muito. Um cônjuge pode falar para o outro: olha, depois que a gente casou, eu aprendi muito com você. E o outro pode dizer a mesma coisa: eu também tenho aprendido muito com você. E assim é o melhor caminho que a gente pode caminhar. O orgulho impede o nosso crescimento, tá? Isso aqui é algo que já ficou muito claro. O orgulho, ele é um impedimento para que a pessoa cresça. A humildade, ela abre espaço para Deus agir. Você quer abrir espaço para Deus na tua vida? Humildade.
humildade. Tá? Quando você chegar com dedos, né, para Deus, querendo impor algo, ou achar que você é merecedor de algo, você vai ficando para trás. Deus age no meio da humildade. E uma frase do Eugene Peterson, que é fantástica, ele diz assim: quanto mais Deus cresce em nós, menos nós aparecemos. Quanto mais Deus cresce em nós, menos nós aparecemos. Tem umas frases do apóstolo Paulo que são emblemáticas, né? São fantásticas. Tem uma que diz assim: importa que ele, Jesus, cresça e eu diminua. E tem uma outra frase dele que ele diz assim: agora já não sou mais eu, mas é Cristo vivendo em mim. E o viver que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então, o que importa é que Cristo apareça. Eu gosto muito da ideia, eu lembro de um livreto que eu li há muito tempo, uma pena que eu acabei perdendo isso, e não sei o nome, não sei quem era o autor, mas era um livretinho e era um resumo, uma explicação da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, e tem uma parte que fala que nós somos edifício de Deus, como pedras, né, que são construídas e colocadas como edifício de Deus. E nesse livro o autor ele trazia a ideia de pedras transparentes. Nós somos pedras transparentes. Ou seja, quanto mais transparente eu for, mais a base, o alicerce, a pedra de esquina, a pedra angular, ela vai aparecer. A pedra angular é Jesus. A pedra de esquina é Jesus. O fundamento é Jesus. E eu preciso ser uma pedra transparente. Ou seja, a pessoa olhando para mim, ela precisa ver Cristo através de mim. Porque enquanto a pessoa estiver me vendo, ainda falta algo em mim para ser transformado. Fantástico, né, gente? Maravilhoso. Então, hoje, o caminho para você viver uma vida abundante, você vai descobrir isso. As pessoas mais felizes, plenas e abundantes que você conhece não são as que têm mais, as que sabem mais, as que são mais poderosas, as que têm os maiores cargos, as maiores funções, as pessoas mais reconhecidas, as pessoas mais felizes e abundantes são aquelas que aprenderam o caminho da humildade e têm a humildade como uma base na construção da sua existência. É só assim que a gente evolui e cresce, tá bom? Então, a dica de hoje para você é: seja uma pessoa humilde na tua caminhada. Beleza? Vamos orar para a gente terminar a nossa conversa dessa manhã. Muito obrigado, Pai, por esta manhã, pelo Teu Espírito Santo, pelo Teu poder e pela Tua graça. Estamos começando uma semana abençoados, abençoadíssimos, e somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Muito obrigado, Pai. Te agradecemos e te louvamos pela vida de cada pessoa que está aqui com a gente, Pai, de cada pessoa que está caminhando aqui com a gente todas as manhãs. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor esteja nos ajudando. Hoje a palavra foi uma palavra importante, como a gente precisa, Pai, de humildade, como a gente precisa aprender, olhar para o outro, entender as coisas. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda. Nós precisamos do Teu milagre na nossa vida. Eu peço que o Senhor esteja colocando a Tua mão poderosa sobre a vida de todos, Pai, que estão aqui, nos iluminando nesse dia com a Tua graça e com o Teu cuidado, no nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai. Abençoe a semana de cada um aqui, que seja uma semana vitoriosa, não só essa segunda, mas a semana inteira, uma semana vitoriosa, no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Deus abençoe muito teu coração e a tua vida. Estamos aqui firmes e fortes com o nosso propósito de caminhar e crescer. Amanhã estamos aqui, pela manhã também, tá bom? Esteja com a gente, logo cedo estamos aqui firmes e fortes, e Deus abençoe muito o teu dia, tá? Lembrando que amanhã nós temos Homens com Propósito em Londrina, amanhã eu vou estar falando sobre isso, tá? Muito importante você participar. Fica com Deus, ó, clica em curtir agora, dá o teu joinha, o teu like, veja se você está inscrito no canal, se não, se inscreve aí agora e compartilhe. Bênção compartilhada é bênção multiplicada, seja um compartilhador. Ótimo dia para você e até amanhã.